Caros irmãos, com muita alegria estamos juntos nesta noite. De maneira particular, quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, junto com a nossa querida congregação, a igreja aqui do Parque Seleta. Quero dizer que hoje é um dia que seria o último antes das minhas férias, junto com a minha família, e quis terminar nas congregações, quis compartilhar da companhia dos irmãos das nossas congregações. Já estive pela manhã no Camila, com um grupo muito bom, atuante lá no Camila, e vim aqui para dar um abraço, né, pessoas tão amadas, queridas. No ano passado eu pude fazer uma visita na casa de alguns irmãos, comer um panetone, mas esse ano foi muito complicado, muito difícil. E desde setembro eu não venho aqui na congregação do Parque Seleta, e isso estava me pesando, e eu falei, deixa eu terminar na nossa congregação esse período antes das férias. Uma grande alegria poder ver a nossa congregação, poder ver os irmãos e outros que vieram até de outros estados para estar conosco aqui também nesta noite. O texto, meus irmãos, que eu quero trazer para a nossa meditação está em Esdras, capítulo 8, versos de 21 a 23, tão somente esses versos, e creio que essa perícope ajuda a trazer uma mensagem, mesmo que o livro todo talvez não seja compreendido pelos irmãos, pois estamos estudando livros históricos lá na sede, e o livro de Esdras foi um desses livros que estudamos. Então, no capítulo 8, os versos de 21 a 23, são versos que nos falam sobre a preparação para uma jornada. 21, do capítulo 8. Todos acharam? Esdras está na página 440 em algumas bíblias, tá? Está mais perto aí do livro de Neemias. Ajudou? Então, vamos lá. Capítulo 8, versos de 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A ti toda honra, Senhor, e glória pelo que és, pelo que faz, pela bênção da vida que nos dá, pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos, ó Senhor, por poder estarmos juntos nesse primeiro domingo do ano de 2019, e poder, ó Pai, compartilhar desta palavra santa. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la e a vivê-la, e a fazer, ó Pai, com que as nossas vidas testifiquem de Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade que nos assistiu no ano de 2018, pela Tua misericórdia nos perdoando e pela Tua graça nos fazendo felizes. E rogamos, ó Pai, que da mesma forma isso ocorra nesse ano, e que a base, ó Pai, da nossa certeza e do nosso vigor seja tão somente a Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, ó Deus, luz para o nosso caminho. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome santo e único do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, já disse o poeta que a vida é uma jornada, a vida é uma viagem. E podemos dizer que alguns estão começando esta viagem, alguns estão bem no início dela, alguns aqui estão novos, a gente pode ver o Thomas, a Rebeca, e no passado a gente falava Murilo e Laura, mas hoje já não podemos falar, pois eles já estão com uma certa viagem aí
né, certos quilômetros nesta viagem. Dona Manuela já tem alguns quilômetros, a nossa irmã Clemência também, alguns quilômetros, e alguns aqui, né, já perto aí da meia-idade. Se a vida é uma viagem, imagine quantos quilômetros já percorremos dessa grande viagem. Percorremos mais um, podemos dizer, com o ano de 2018 que passou, e temos mais alguns para percorrer. Esperamos assim em Deus, pois pedimos a Ele que nos dê vida. E esse texto fala sobre uma preparação, uma viagem que começaria da Pérsia, em Suzã, e iria para Jerusalém. Uma viagem que duraria em torno aí de 5 meses, caminhando a pé, com montaria, mais um grande grupo. Imaginamos, meus irmãos, pela contagem, em torno de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, não somente homens, mas também falamos de mulheres e de crianças. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um judeu tinha consciência pactual. Significa que um judeu não ficava só com o filho. Se ele teria 5, 6, 7, 8. Já pensou você com 8 filhos, carregando 8 filhos? Mas numa jornada como essa aqui, era muito complicado e arriscado. Pois eles caminhavam passando por vales. Não é à toa que o Salmo 23 fala de vale da sombra da morte, que são lugares difíceis, complicados. Não é à toa que a gente, ao olhar na parábola do bom samaritano, sabemos que uma das pessoas que está naquela parábola sofreu com os ladrões que estavam no caminho de Jericó. E é bem conhecido pela geografia daquele lugar que os bandidos ficavam nos montes e quando as pessoas passavam pelos vales, eles desciam e tiravam toda a carga, roubavam, batiam nas pessoas, senão causava a morte dessas pessoas. Então, a caminhada era uma caminhada difícil e complicada. Eu creio, meus irmãos, que aqui a gente pode realmente espiritualizar e dizer que a nossa caminhada também é uma caminhada difícil e complicada. Se alguém disser viver é fácil, a gente pode dizer que essa pessoa talvez não está entendendo bem a vida. Ou talvez seja um filhinho de papai ou de mamãe que recebe tudo de mão beijada e não aprendeu que a vida tem momentos complicados, difíceis, lutas, e não é fácil não, é complicado. Quem quer ser honesto no nosso país é muito difícil, é extremamente complicado e difícil. Por isso, nós podemos dizer que a jornada é muito complexa e muito difícil. Eu sei que as crianças fazem desenhos aqui enquanto o pastor está pregando, e se as crianças estão fazendo isso, talvez seja o momento de desenhar um caminho, desenhar uma jornada. Imagina um carro passando em lugares difíceis, uma jornada complicada, saindo de um lugar e indo até o outro. Mas vamos imaginar algo mais ou menos assim, as crianças saindo talvez de Santos e chegando em São Bernardo, na estrada velha, não na estrada nova. A estrada velha é mais complicada. Se alguém quiser fazer esse desenho, né, e depois nós vamos mostrar do porquê desse desenho. Bom, para nós é importante entender o texto. Vamos falar um pouquinho sobre Esdras. Qual é o objetivo desse livro? O objetivo desse livro é narrar a chegada ou o retorno dos judeus em Jerusalém, depois de mais de 70 anos no exílio babilônico, que depois se torna exílio persa. Ciro, quando ele começa a reinar, um dos seus decretos foi mandar que o povo voltasse para Jerusalém. E o texto de Esdras narra esse retorno. Um retorno em 2 levas. A primeira leva é de crentes que vão com um grupo forte, grande,
chegando em Jerusalém e se estabelecendo ali, construindo o altar e depois o templo. Mas ainda a cidade estava destruída, os muros e as portas todas destruídas. Depois temos uma segunda leva de crentes. Essa segunda leva é essa que nós estamos falando. Eles vão sair de Suzã e vão até Jerusalém. Mas há depois um outro grupo, esse é um grupo extremamente menor, mas um grupo muito importante, que é o grupo de Neemias. Mais adiante nós vamos ouvir sobre Neemias, e Neemias retornará com a finalidade de reconstruir muros e portas e reestruturar toda a cidade. Então nós estamos falando de um segundo momento, e nesse segundo momento temos Esdras. O retorno de Esdras é muito mais complicado do que o primeiro retorno, porque ele se vê chamando pessoas para fazer parte dessa comitiva, dessa caravana que voltaria para Jerusalém. Se os irmãos perceberem, nos versos de 15 a 20, estava faltando pessoas nessa caravana. E ele se vê diante da necessidade de ter levitas, pois não há levitas na caravana, e isso causa preocupação para Esdras. Ele chamará os principais homens daquela caravana e colocará a responsabilidade nas costas deles de buscar levitas para o trabalho que seria realizado em Jerusalém. E, meus irmãos, uma das expressões mais ouvidas em Esdras é a boa mão de Deus. Você vai ouvir isso no livro várias vezes. Ele vai dizer assim: tivemos sucesso com isso, porque a boa mão de Deus nos ajudou. Tivemos sucesso com esse determinado contexto, porque o rei nos deu liberdade. A boa mão de Deus nos protegeu. Olha só o que diz o verso 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos. 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles. 20. E dos servidores do templo de Davi, os príncipes deram para o ministério dos levitas 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, depois disso, a viagem continuou. Esdras percebeu que no grupo faltava, então, uma classe especial dentro do corpo, que seria de levitas. Os levitas tinham uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do levita não era só cantar ou dirigir trabalhos no templo. Uma das grandes responsabilidades do levita era educar na palavra ou na lei. E esse é o ponto interessante de Esdras. Esdras é alguém que está preocupado com a personalidade desse povo. Essa personalidade que deveria ser fortalecida em Jerusalém, deveria ser uma personalidade baseada na lei, o que nós poderíamos chamar da Bíblia daquela época. Então, logo depois de ter o sucesso da vinda de levitas para a comitiva, ele então vai apregoar um jejum, verso 21, junto ao rio Ahava, para que o povo se humilhasse perante Deus, e ali ele pediu uma jornada feliz para aquela comitiva. Então, eu queria que nós falássemos um pouco sobre uma jornada feliz. O que é uma jornada feliz? O que seria uma jornada feliz? Nós podemos dizer, meus irmãos, que uma jornada feliz é aquela na qual temos boa companhia. Precisamos ter uma boa companhia. Não dizem que antes só do que mal acompanhado? Não é? Boa companhia. Eles já tinham aqui, os levitas eram boa companhia? Sim. Mas eles precisavam de uma companhia melhor.
E qual era a boa companhia? A presença de Deus com eles. A presença de Deus com eles. Essa é uma boa jornada. Uma boa jornada é quando a gente tem Deus conosco. Uma boa jornada é quando nós temos a presença de Deus conosco. E é isso que ele está dizendo, meus irmãos. A boa mão de nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Então deixa eu dizer uma coisa para nós aqui, pulando um pouquinho da compreensão do texto. Você quer ter uma vida feliz? Você precisa ter boa companhia. Você quer de fato ter uma vida mais alegre? Você precisa da boa companhia de Deus. Meus irmãos, eu me lembro aqui dos discípulos no caminho de Emaús. Se lembram como que era aquele caminho? É um caminho triste, abatido, desconsolado. Quem estudou a passagem sabe que os discípulos iam tristes, desanimados. E de uma hora para outra aparece um sujeito, e esse sujeito começa a falar com eles, e eles começam a explicar por que estavam tristes. Olha só, eles estavam tristes, e de uma hora para outra eles começam a ouvir esse sujeito falando com eles. E eu gosto muito dessa passagem, porque num determinado momento a passagem diz: enquanto ele falava, o nosso coração se aquecia. E eu não sei se vocês perceberam na passagem que Jesus, que não se apareceu para eles, diz assim: vão embora. E o que eles dizem? Fica conosco. E aí, meus irmãos, depois de partir o pão, eles percebem que estavam diante nada mais, nada menos de Jesus. Aí sim, eles se alegraram e voltaram correndo para Jerusalém, pois não era para estar em Emaús, mas era para estar em Jerusalém. Como é bom quando a gente tem a boa companhia de Deus. Com certeza a jornada se torna mais feliz. Quando nós temos a boa companhia de Deus, nós nos sentimos mais animados, protegidos, guardados e amparados. Se você quer ter um ano mais alegre, certifique-se de que você está buscando a melhor companhia. Certifique-se de que você está desejando a melhor companhia. Porque a sua esposa é maravilhosa, e é bom que ela esteja do teu lado. O teu marido é bom que esteja do teu lado. Mas não adianta nada ter tua filha, ter tua esposa, tua esposa, se não tiver a presença de Deus do teu lado. É importante que a gente saiba buscar a presença de Deus e saibamos entender o quanto somos necessitados da companhia de Deus. Essa é a primeira lição que eu creio que esse texto nos ajuda a entender. A segunda lição, meus irmãos, é que está em jogo algo muito importante na jornada. Tem algo muito importante na jornada em jogo. Você pode imaginar o que é? Bom, no texto, vocês vão perceber que o que está em jogo é uma série de questões. Vamos mostrar aqui quais são. Verso 21. Então apregoei ali o jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então deixa eu dizer aqui o que estava em jogo. O que estava em jogo era a estrutura pactual familiar. O que estava em jogo nessa jornada era o risco de morte de parentes, dos filhos e de todas as posses que eles tinham. De todas as posses que eles tinham. Meus irmãos, se vocês lerem o texto um pouco mais embaixo, observarão isso. Olha só o que diz o verso 24. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos,
pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram ao rei os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. E então receberam os sacerdotes e os levitas o peso de prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Meus irmãos, se nós contarmos o que tem de valor, preciosidade aqui, nós vamos entender que é muito sério isso. Eu não sei, eu acho que isso é raro acontecer no nosso meio. Mas você já foi no banco e retirou uma certa quantia e colocou no bolso e ficou olhando para o lado, ficou meio preocupado assim? Já passou por isso? Sabe o que é pior? É entrar no ônibus. Aí você fica assim. Sabe o que é pior? É descer do ônibus e começa a vir alguém atrás de você e você. Não é? Alguém já sentiu isso? Não dá um receio, um certo medo assim? Gente, em Ribeirão Pires, na igreja de Ribeirão Pires, um certo senhor, ele tirou a rescisão do seu trabalho do banco. Ele não chegou a 2 quadras depois do banco, os bandidos o cercaram, falaram a quantia que ele tinha tirado do banco e disseram: agora você passa tudo, porque senão eu vou acabar com a sua vida. É terrível isso. O povo, meus irmãos, nessa viagem, estava em grande risco. Tinha muito tesouro ali. Por isso que Esdras está dividindo em 12 partes. Porque vai que alguém pega um, não pega os outros 11. E se pegar 2, não pega os outros 10. É como se fosse uma espécie de precaução para não perder tudo de uma vez. Nas compreensões que nós temos, é como se ele dissesse: se a gente chegar lá com 7%, tá bom. Se a gente chegar lá com 80%, tá bom. Se a gente chegar lá com 90%, tá bom. Meus irmãos, além disso, havia o risco dos filhos e das filhas. O que está em risco na viagem é, na verdade, um contexto pactual. E qual é o contexto pactual? O contexto que envolve gerações e que envolve também o que nós chamamos de valores. Vamos aplicar agora para nós, novamente no nosso contexto. O que está em jogo na jornada, na nossa jornada? Sabe o que está em jogo na nossa jornada? Filhos que não vão congregar, que não congregarão mais conosco. Sabe o que está em jogo na nossa jornada? Filhas que depois de um certo tempo não querem saber mais do Evangelho. Sabe o que está em jogo na nossa jornada? São famílias que não mais se importam com a igreja. É isso que ocorre ao longo de anos e anos a fio na vida da igreja. Entram tantos, mas muitas vezes saem tantos também, porque eles se deixam envolver pelas coisas que esse mundo aponta. É um grande risco. É maravilhoso ter os filhos nos caminhos do Senhor. É maravilhoso você ter a sua esposa do lado e vocês juntos louvando a Deus. E é maravilhoso transformar tudo que vocês ganham em algo que serve para a glória de Deus. Meus irmãos, aqui está o grande risco que eles estavam correndo na jornada. Correndo grande risco. Aqui é importante que nós saibamos, estamos também correndo grande risco na nossa jornada.
Terceira lição que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é o que de melhor queremos com a nossa caminhada ou a nossa jornada. O que de melhor queremos? Sabe o que de melhor queremos na nossa jornada? É não passarmos vergonha. Sabe o que isso significa? Vou tentar explicar para vocês rapidamente. Pergunto aos irmãos e os irmãos me respondam em coro, por favor. Qual é o terceiro mandamento? Não falar do nome teu, teu Deus. Por que vocês estão sabendo disso assim tão rápido? Foi domingo passado. Tem algo suspeito aqui. O terceiro mandamento é não tomar o nome de Deus em vão. Sabe quando nós tomamos o nome de Deus em vão? É quando nós agimos de uma maneira que não representa Deus, mas representa o príncipe deste mundo. Sabe quando isso acontece? Quando ao invés de sermos santos, nós somos pecadores. Quando ao invés de termos comunhão com Deus, temos comunhão com o diabo. Quando ao invés de honrar a Deus, estamos preocupados tão somente com a nossa honra. Tão somente com a nossa honra. Veja bem, nós estamos num país que é terrível em termos de impostos. Um crente que quer ser honesto nesse país sofre muito. E é sempre recomendável que ele dê um jeito nos impostos. Daqui a pouco vamos ter imposto de renda. E é comum, muitas vezes, algumas pessoas tomarem caminhos que são aqueles dos piores, porque não querem pagar mais impostos. Devemos orar para que o nosso país perca essa tão terrível peixe. Mas, meus irmãos, ao que é a César, César, e o que é a Deus, a Deus. Sejamos fiéis nisso. O que é a César, a César, e o que é a Deus, a Deus. Por quê? Porque você tem um nome a zelar. E não é o seu nome, tão somente. É o nome de Deus. E nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver isso no verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiro, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, porém, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Em outras palavras, podemos até querer a proteção de Deus. Podemos até desejar que Deus nos proteja. E talvez podemos falar isso no ano de 2019. Mas, mais do que isso, que cheguemos no ano de 2019, lá no final, e tenhamos entendido algo. Não abandonei os preceitos do Senhor, a vontade do meu Senhor, fui fiel ao meu Deus. Porque o que está em jogo nesta jornada, além da nossa segurança, é a honra do nosso Deus. E aí entra algo importante, que não cheguemos no final envergonhando o nome do nosso Deus, pois deixamos de ser fiel ou de sermos fiéis a Ele. E meus irmãos, Esdras sabia muito bem que a boa mão de Deus era sobre todos os que o buscavam, mas a força da sua ira contra todos os que o abandonavam. Então aqui entra a nossa grande responsabilidade na nossa jornada, que é sermos realmente fiéis ao nosso Deus e sermos zelosos para com o nome que carregamos, o nome de cristãos, porque este é o ponto da quebra do terceiro mandamento. Alguém poderia imaginar que a quebra do terceiro mandamento é, ai meu Deus, quando alguém usa o nome de Deus em vão. Não, a quebra é quando a gente vê um crente que não honra o nome de Deus. Um crente que dá um mau testemunho. Lá vai o crente fazendo aquilo. Por isso,
nós precisamos entender muito bem que o que está em jogo é a honra do nosso Deus. E aí vai algumas coisas para nós. Cuidado com o que você posta. Porque hoje nós estamos mais visíveis do que nunca. Cuidado com o seu Facebook. Cuidado com o seu Instagram. Cuidado com o seu WhatsApp. Porque o que você posta testifica muito do que você é. Não adianta vir com uma frasezinha colocando o seu pastor predileto dizendo coisas boas, mas lá embaixo vem um palavrão. Ou lá embaixo vem uma frase que não tem nada a ver com cristão. É sério. É sério. Nós estamos, na nossa jornada, mostrando a glória do nosso Deus. E por fim, meus irmãos, o que eu quero também ressaltar aqui é que existe uma forma bem clara de termos uma viagem melhor. E o texto demonstra isso tanto no início quanto no fim. Quando diz: então apregoei ali o jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos jornada feliz. E depois no verso 23, e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quem pode nos dar uma jornada feliz? Deus. E qual é o meio que temos para buscar isso? Oração. E como nós faremos isso? A partir de amanhã, teremos uma semana inteira para nos humilhar diante da presença de Deus e dizer para Ele: eu não vou conseguir manter o meu emprego se não for a tua boa mão sobre mim. Eu não vou conseguir fazer do meu casamento o casamento mais feliz do que foi no ano de 2018 se a tua mão não for comigo. Eu não vou conseguir criar os meus filhos no caminho do Senhor ou trazê-los de volta para o caminho do Senhor se a tua boa mão não for comigo. Eu não vou ter sucesso nos meus estudos se a tua boa mão não for comigo. Eu não vou conseguir uma namorada da hora, está entendendo? Da hora, se a boa mão de Deus não for comigo. Eu não vou conseguir uma esposa, vocês que estão solteiros, se vocês não entenderem que vocês têm que se humilhar diante da mão poderosa de Deus e dizer: Senhor, me dá uma esposa que possa me ajudar a te servir melhor. Ou um marido que me ajude a te servir melhor, se a tua boa mão não for comigo. Em outras palavras, meus irmãos, a grande arma para uma viagem feliz, para uma jornada feliz, é se derramar e se humilhar diante de Deus. Você acha que esse prédio surgiu só porque tinham pessoas gabaritadas para ele surgir? Não, foi a boa mão de Deus que fez esse prédio surgir aqui. Você acha que essa congregação resiste a tantas lutas e dificuldades porque somos bons? Não, é porque a boa mão foi com vocês. A boa mão de Deus tem sido conosco. E o que nós devemos fazer? Antes de agir, é se derramar, como fez Esdras, e se colocar diante de Deus, com oração. E se eu pudesse falar para vocês, falaria também com jejum. 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 E não é de Facebook, tá? Não é de chocolate. Jejum. Que é pensar: olha, eu estou tão preocupado, tão intensamente estou preocupado, que eu não posso fazer outra coisa senão se preocupar com Deus. Eu não tenho nem tempo para comida. Esse é o sentido do jejum. E é isso que falta. Sabe por que alguns crentes muitas vezes caem durante o ano, se enfraquecem, são fracos e frios? É porque não buscam intensamente a presença de Deus. Crentes aprendem com Esdras que antes de qualquer passo é importante buscar a boa mão de Deus, e isso em oração. Jejum aqui representa oração. Meus irmãos, que Deus nos dê um ano abençoado. Que Deus nos faça glorificar o seu nome. Que Deus nos dê vitórias para que possamos proteger a nossa família.
Que Deus sustente a igreja do Seleta e faça dela uma igreja pungente, forte. E quero dizer mais, deixa eu dizer isso para vocês. Eu preciso pedir isso para vocês. Feliz. Feliz. Sabe por quê? Sabe qual é o pedido de Esdras? Jornada feliz. Feliz. Que Deus faça desta igreja uma igreja cada vez mais feliz. Que os jovens, quando cantarem, cantem com felicidade. Que o coral, quando louvar, não louvar, mas feliz. Né, Tânia? Que tudo ocorra dentro do contexto desta igreja, não com peso, com angústia, mas que seja sempre feliz. Porque se tem algo que nos faz entender que o crente é felicidade. O crente tem felicidade. Porque se temos essa companhia, por certo, teremos uma jornada feliz. Deus nos abençoe. Amém.